Glórias a Deus. Antes de ir ao mensagem, quero que você abra aí sua Bíblia em Hechos 14. Déjame enseñar algo à igreja. Hechos 14. Sim, Jesus. Sinto aqui uma graça de Deus para... hermanos, antes de ir ao tema que eu vou falar, permita-me tocar alguns pontos aqui que eu creio que vai ser de muita bendição. Hechos 14. Se Deus me abriu isso agora aqui. Vaya comigo o versículo 7 e o versículo 8 e 9. Ponga bastante atenção aqui. Graças a Deus, o sonista está perfeito aqui. Observe aí. Diz assim: e allí predicavam o evangelho. E allí predicavam o evangelho. Então, o evangelho traz para nós anúncio de coisas buenas e novas, ¿sí ou não? Então, assegúrate de todo lo que você está escutando é o evangelho. Observe, todos nós podemos formar opiniões, pero por mais sábias que elas sejam, não tem poder de mudança e de transformação. O evangelho é que transforma, o evangelho é que muda. Então, o apóstolo Pablo, ele estava agora predicando o evangelho, ele estava em Atenas e ele estava predicando o evangelho. Quero que vocês observem isso no seguinte versículo. Diz assim: e certo homem de Listra estava sentado. Agora observe, diz impossibilitado de los pies. Ou seja, ele tinha um problema nos pés. Impossibilitado de los pies, cojo de nascimento. Ou seja, ele nasceu cojo. Que jamás havia. Agora observe, jamás ele havia. Eu quero começar profetizando que depois desta palavra que você vai escutar hoje, coisa que você jamás viveu, hoje Deus vai dar uma abertura e você vai viver. Eu profetizo isso sobre ti hoje, no nome de Jesus. Aquilo que você jamás lograva alcançar e fazer, Deus vai poner em ti uma graça, por causa de uma palavra, e você vai passar a ter e a fazer o que você antes não podia. Então, diz, jamás havia andado. Siga o seguinte versículo, por favor. Agora observe, este oyó hablar a Pablo. Então, ele escutou o que o apóstolo Pablo estava falando. E que é que o apóstolo Pablo estava falando? Diga assim, o evangelho. Aleluia, o evangelho. Então, ele escutou o evangelho. Ok? Agora observe. Ele escutou falar a Pablo, el qual fijando en él sus ojos. Agora, el profeta, el apóstolo, el pastor, el que entregava o mensaje, mirando aquele cojo e mirando em seus olhos, Pablo viu algo. Observe, e fijando en él sus ojos, e vendo que tinha fé para ser sanado. Então, o apóstolo Pablo, quando mira ele, vê que ele tinha fé para ser. Pergunta, como foi que a fé entrou em aquele homem? A Bíblia diz que a fé vem por el oír, e el oír de la palavra de Deus. Então, a igreja, de uma maneira general, refine, como, não sei como se diz em espanhol, funil, se diz funil, quando se põe algo que... Embudo. Una palabra, no, cuando olvidas. Es, pero, ¿cómo se dice? ¿Cómo? Refinar, o sea, analice bem as coisas. Ai, Senhor. Isso, sim, para que tu solo quede com o que é de Deus. Filtra aí, Dani. Dá um aplauso a Daniela, irmão. Solteiro. Homem solteiro. Quer ser padre, já está com o bebê nele. Amém? Não, ponga-se de pé, Dani, por favor. Ponga-se de pé, Dani. Ponga-se de pé, por favor. Agora vai!
Agora, meu filho, agora. Glória ao Senhor. Então, observe, queridos. E vendo que tinha fé para ser sanado. Ele tinha fé para ser sanado. Seguinte versículo, por favor. Agora observe. Dijo a gran voz: levanta-te derecho sobre tus pies. E ele saltou. Então, igreja, Deus aún sigue operando por este princípio. Qual? Por el princípio de oír, creer e vivir. Oír, creer y vivir. La Biblia dice, no tengo como estar citando todos los versículos, que cuando Dios ele liberaba un mensaje, Él venía detrás confirmando el mensaje que Ele havia liberado. Entonces, Deus vai entregar um mensaje hoje, quero que você esteja atento, porque Ele vai confirmar o mensaje. Quizá não confirme agora, vai confirmar durante a semana. Pero essa é a dinâmica de Deus. Deus entrega um mensaje e em seguida Ele vem para confirmar o que Ele entregou. Agora, Ele não vem confirmar só o que escutaram, a los que creyeron. E o que estavam expectantes em viver algo. Então, observe, aquele homem, ele estava expectante em viver algo. Ele escutou Pablo falar do evangelho, ele tinha uma expectativa, ele tinha fé. E Pablo, mirando a ele, viu que ele tinha fé e disse assim: levanta. Soltou sobre ele o sello e a sentença que vem por la palavra. Deus pode usar-me a mim, ou Deus pode usar diretamente o Espírito Santo, dizendo: é contigo que eu estou falando. Então, não hace falta que seja uma pessoa de maneira direta, um ministro de maneira direta. Pode ser que o Espírito Santo mesmo veja que você recebiste a palavra e tenha tanta fé em ela que ele mesmo vai dizer em seu espírito: a partir de hoje eu transformo sua vida, eu mudo sua vida e jamais será a mesma. Amém? Dentro de isso, quero também tocar um ponto antes de ir ao mensagem, que hermano, nós necessitamos saber como estamos. Se há peças soltas em nossas vidas, e se estamos bem ajustados. É mais ou menos assim. O melhor é um linguagem para o homem, vai compreender melhor. Toda pessoa que tem um coche, um auto, quando o coche já leva um tempo, ele sempre leva ao taller para fazer uma posta a ponto, ou seja, para revisar todo o coche. E é interessante que quando você saca o coche de um taller, e você nota que o coche, se ele foi revisado todo, o motor todo, todo o que há que revisar. Você diz assim ao mecânico: revisa-me o coche por completo que vou de viagem. O homem cambia o filtro, todo. Hace uma revisão geral do coche. Você nota que o coche, se o mecânico é um mecânico legal. Amém? Um mecânico que... Aleluia, glória a Deus. Então, quando você prende o coche, você sabe que o coche está alinhado, o coche está balanceado, o coche está perfeito. O coche, quando você pisa, o coche responde. E você tem uma segurança no que você vai fazer. Você entra em uma curva correndo, ultrapassa, porque você tem uma segurança no coche. O coche está revisado. Então, necessita saber como anda a canalização de sua fé. Se sua fé é uma fé vazia ou se sua fé está certeira em lo que é Cristo Jesus. Você necessita entender que a Bíblia nos chama para viver por fé, pero viver por fé não é solamente saber que Deus pode fazer. Viver por fé é saber que Jesucristo, Ele é todo em todo. Então, há um versículo que me chama bastante a atenção, Hechos 17:28. Ponga aí, por favor. E partindo de aqui, quero que você entenda o que Deus vai falar com nós nos próximos minutos. Su enfoque tem que ser que Jesucristo, Ele é a base, Ele é a matéria-prima de todo. Observe isso daqui, queridos. Acepte por fé que su Senhor Jesucristo, Ele é a matéria-prima de todo. A Bíblia diz que de Ele, por Ele e para Ele, todas as coisas existem e subsistem. Quer ser principado, potestade, hueste, todo foi hecho por Ele e para Ele. Então, aprenda isso, que su Senhor e Salvador, donde su fé está enfocada, Ele é a matéria-prima de todo. E Ele manda. Amém, querido? Ele é Ele que manda. Ele é o jefe. E quando você lo tem claro que Jesucristo, Ele é o jefe, sem Ele não pode haver nada. Nenhum mosquito. Quando você lo tem isso bastante clavado em seu coração e mente, claro, você vai começar a andar em fé com uma eficácia poderosa. ¿Por quê? Porque então esta convicção vai sacar de sua mente e coração toda dúvida.
de que Él puede hacer o si no lo puede hacer. El problema nosotros es que nosotros bajamos siempre Cristo a nuestro nivel. E a vezes Deus nos dá uma promessa e por quanto não temos enfocado quem Ele é, pensamos que Ele vai actuar como nós actuamos. E é totalmente diferente. Jesucristo, Ele é diferente, querido. Ele não é como nós outros. Jesucristo, Ele traz resposta de maneiras que eu hablo isso inúmeras vezes aqui na igreja. Jesucristo, Ele traz resposta onde não há resposta. Então, você necessita entender que Ele é todo em todo. E quando Ele quer actuar, Ele salta princípios se é necessário. Ele salta padrões se é necessário. Então, há uma base que Deus sempre ministrou em meu coração para estar expectante de repente, não considerando os padrões habituais. Um dia Deus me disse assim: considere sempre mis de repentes e não considere os padrões habituais. Porque nós nos aferramos sempre a los padrões habituales e por causa de este enfoque a los padrões habituales terminamos menguando quem é Cristo, diminuindo quem é Cristo. Então ele se move fora de padrões e às vezes está fora de princípio. Por quê? Porque Ele é soberano. É Ele que dirige as coisas. As coisas não são dirigidas por Ele. Se ele estabeleceu um princípio, é mais ou menos assim: a lluvia cai de arriba hacia abaixo. Se Jesucristo quer cambiar o ordem, Ele cambia. Ele manda a lluvia de abaixo hacia arriba. Ele tem este poder. Ele não se limita em uma ordem estabelecida. Ele é soberano. Amém, queridos? Então, se Deus me falou isso, considera-me que eu todo puedo. Considera-me de repente a qualquer momento e não enfoque em los padrões habituales. Não enfoque em los padrões habituales. Amém, querido? Então, eu sempre falo isso aqui. Quando Jesucristo foi transformar água em vinho, observe. Por que Ele transformou água em vinho? Porque a única coisa líquida que havia ali naquele momento era a água. Imagina Jesucristo disse assim: ó, plante uva, cosete uva, aplaste uva. Vamos fazer o vinho a hora de aí 1 tonelada de uva, vamos fazer uva. Que hora ia terminar a boda, mano? Ele viu água, aí água. A água era para purificar as mãos, lavar as mãos. Pois nada. Entregue os cantros de água ao mestre Sala. Quando eles entregaram os cantros de água ao mestre Sala, que o mestre Sala vai provar, não era água, era vinho, e del melhor vinho. Então, Cristo transformou água em vinho, e não é qualquer vinho, é o melhor. Então, quantos estão entendendo isso? Ensanche sua mente para viver algo extraordinário do Senhor. Agora, você não vai viver coisas extraordinárias com uma mente pequena, uma mente medíocre. Sua mente tem que ser ampliada. Amém, queridos? Hermano, é pecado. Observe isso. Hacer algo que desagrada a Deus. Pense em pecado que você sabe que não agrada a Deus. Isso é pecado. E não creer em el poder de Deus de fazer qualquer coisa é tanto pecado quanto cometer o pecado que você acaba de pensar. Quando você limita o poder de Deus em seu coração e sua mente, isso traz uma tristeza para Deus. Quando Deus quiso trazer um ser humano chamado Jesucristo, a Bíblia diz que ele vinha na forma de homem, sim ou não? A Bíblia diz assim que ele nasceu del ventre de uma mulher. A mulher era virgem. Ele cria algo natural, que Cristo foi um ser humano, a Bíblia diz, foi carne. Ele trajo algo natural de uma ordem que não era tão natural, como uma virgem vai dar a luz. Que na Bíblia está escrito: a virgem concebirá e dará a luz al Hijo de Deus. Então ele puso um bebê dentro do ventre de Maria e lo sacou dentro de uma ordem natural, mas ela não teve relação com o homem. Ou seja, Deus pode fazer o que Ele queira, de la maneira que Ele queira. Então nunca considere a Deus como uma pessoa como você eres, porque Ele não é humano. Ele é todo poderoso. E quando você ensancha sua compreensão e a revelação de que Ele assim é, então tu estás apto para que Deus comece a liberar sobre ti comandos. Quando Ele vê que você crê em isso, Ele vai fazer igual que isso com Pablo, isso com o paralítico. Levanta. ¿Por quê? Porque viu que nele havia fé para ir ser sanado. Quando Deus vê em ti fé para viver algo sobrenatural, Deus vai soltar sobre ti
lo que usted necesita. Lo que Él tiene que ver en nosotros es la fe para Él poder operar. Si Él ve en nosotros la fe para poder operar, Él sigue con nosotros. Observe, usted sabía que María, si ella no hubiese creído, Dios iba a buscar otra virgen. Por eso es importante usted siempre recibir en la dinámica de Dios y en la proporción de Dios. Porque cuando usted entra con la duda, Dios no va a gastar tiempo contigo, porque otro en la misma condición y la misma posición tuya, la cola es grande, la fila es grande. No había solo María de virgen en Israel, había muchas otras. Cuando el ángel comienza a hablar con ella dice, ¿cómo será eso? El ángel dice así, vas a venir sobre ti el poder del Altísimo, el Espíritu Santo te cubrirá con su poder y tú vas a estar embarazada. Y ella dice, wow. ¿Y sabe qué dice María? Sea hecho en mí conforme a la palabra de Dios. Y la Biblia dice, inmediatamente el ángel salió de su presencia. ¿Por qué? Porque María estuvo de acuerdo con la palabra que ella recibió. Ahora observe, la palabra que ella recibió es fuera de padrões humanos. ¿Cómo puede una virgen tener un hijo? Entonces, iglesia, aprenda. Vamos aqui, amém, irmão? Vamos fluindo aqui. Aprenda a entrar em um lugar onde Deus, em alguns momentos, Ele te vai expor a vergüenza. Não existe nenhuma pessoa que vai andar em lo sobrenatural sem que ela esteja disposta a ser exposta em vergüenza. Cristianos que não querem por um momento serem expostos à vergüenza, Deus não pode seguir com eles. Maria foi exposta à vergüenza. ¿Por quê? Porque aún não havia casado, estava para casar-se e agora se apresenta embarazada. ¿Qué pasaria na mente de José, mulher? Como é isso? Imagina agora perguntando a Maria, como pode isso? Imagina na mente de José, mulher, um ángel, embarazada. Imagina ahora José, porque dentro de una orden teológica, a los 9 meses, hasta que naciera Cristo, José no pudo tener relación con María. Pensa, después de casado 9 meses, él queriendo. Pensa la mente de José. Ahora, seamos sinceros, los matrimonios aquí. Cuando usted es íntimo, que usted no tiene problema de ofender. Imagina José dizendo assim, tu me está rechazando hoje porque... Então, Maria foi exposta à vergüenza, quizá não publicamente, pero com sua esposa em 4 paredes, seguro que sim, houve um momento que ele lançou uma directa a ela. Amém? Os matrimônios sabem do que eu estou falando, que quando estamos casados, não há limites nas palavras. Por mais que eu não policia, quando você quer ofender sua esposa, você é um mestre. E quando ela te quer ofender, ela é uma maestra. Amém? Ou aqui é um matrimônio que nunca passou por isso. Amém? O melhor pode ser que há um matrimônio que nunca passou por isso, já que estamos falando de coisas assim, não? De sobrenaturais. Então, tem que estar preparado a ser exposto. Maria foi exposta. Como é isso? Abraão, tu vas a tener hijo de edad avanzada, la matriz de Sara era estéril. ¿Cómo es su nombre? Padre de muchos. Pero ¿dónde está el primero? No tengo todavía. Es ser expuesto a vergüenza. Amén, querido. Entonces, observe aquí el enfoque tuyo. Porque en él ¿quién? Usted vive en Cristo. En él vivimos y nos movemos y somos. Guarda esses 3 princípios, hermano. Em Cristo usted se mueve, em Cristo usted vive e em Cristo usted es. Aleluya. En Él yo me muevo, en Él yo soy, en Él yo vivo. Amém? Quando su mente é estabelecida este concepto, uma unção vai a perseguirte. ¿Por quê? Porque Deus quer poner ordem em todas as coisas que está fora de ordem. E Ele vai usar aqueles que estão em Ele. Por isso Pablo tinha claro isso, en Él yo vivo, en Él yo me muevo, en Él yo soy. Amém, querido? Então, em Madrid é uma cidade, Espanha é um país, Europa é um continente. Agora observe isso. Nós não andamos em calles, nós andamos em lugares celestiais em Cristo Jesus. A Bíblia diz que Deus nos bendijo com toda a bendição em los lugares celestiais em Cristo. E Ele é a matéria-prima de todo.
En el principio Dios creó la tierra. En el principio Dios creó los cielos y la... Entonces vamos a poner que ahora Dios hace un mapeo de la tierra. Entonces Dios dice así, esta parte de la tierra es continente europeo, esta parte de la tierra es Oceanía, África. Dios comienza a dividir la tierra, por ejemplo. Ahora, ¿de dónde fue que salió la tierra? Del principio, ¿sí o no? En el principio creó Dios los cielos. Y todo lo que ahora es formado dentro de esta tierra salió del principio. Y Cristo dice, yo soy Él. Entonces no importa la nación y el país. A veces la persona dice assim, eu vou para a Bélgica, eu vou para os Estados Unidos que vou prosperar, porque allá ganha dólar, ganha libra, ganha isso. Não, querido. Lo que você tem que estar é posicionado e com clareza que você está em um lugar em Cristo Jesus. O nome do país dá igual. Porque você está em uma terra que saiu de Ele. E em Ele você se mueve. Aleluias. Então, quando nós entendemos isso, entendemos que somos linaje de Ele, linaje suyo somos. E as coisas vão funcionar em nossa vida, amém? Ok, Isaías 54. Isaías 54. Isaías 54, versículo 1 ao versículo 3. Aleluia. Este é um mensagem que Deus libera para Israel. Observe. Regocíjate, ó Israel, la que não dava luz. Levanta canção e dá voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto. Porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Siguiente. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tu habitación sean extendidas, no sean escasas. Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. 3. Porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará las naciones y habitarán las ciudades. Glória a Deus. Por favor, vuelve el versículo 1, por favor. Ok, vamos trabalhar alguns pontos aqui, querido. Amém? Observe qual é a palavra de Deus liberada por o profeta Isaías a Israel. É esta. Regocíjate, ó. Então, se quero começar a falar com alguns hermanos aqui, hermanas, algumas famílias aqui, quero que você agora traia a sua memória parte de esterilidade que você leva tempo arrastrando. Eu levo tempo arrastrando. A palavra de Deus se renueva todos os dias. E hoje Deus está traindo uma palavra de renuevo. E a lo que Ele está falando, Ele vai liberar uma unção para respaldar o que Ele está falando. Observe, identifica agora mesmo em sua mente as áreas estéreis de sua vida, que você nunca funcionou. Uma área estéril que você nunca funcionou. Pensa aí agora, querido. Uma área estéril, pastor, isso eu nunca funcionei, isso. Então, eu quero declarar que se você lo tem claro, agora mesmo, esta área que você nunca funcionou, eu profetizo no nome de Jesus que a partir deste dia vai passar a funcionar. Não importa a área que seja de sua vida, vai passar a funcionar. E esta palavra eu recebo também. Aleluias. Aleluias. Glória a Deus. Todos temos uma área estéril que necessita ser ajustada. Agora, irmão, vamos entrar neste lugar de viver para a glória de Deus. Quando você identifica que esta área é estéril, você diz, Senhor, se é estéril, já não vai ser mais. Porque eu identifiquei ela e a palavra vindo sobre mim. Aleluias. Aleluias. Glória a Deus. Que Deus está falando comigo aqui, irmão. Aleluias. Glória a Deus. Você sabe, né? Aleluias. Por que Deus está falando comigo? Porque em meu ministério há áreas que eu tenho que afinar mais com Deus. Necessitamos ser completos em Deus. Não vale a pena, você não pode ser bueno só em uma área. Necessitamos ser bueno em todas as áreas. Aleluias. Necessitamos ser bueno em todas as áreas. Agora,
Quando é que você vai, quando é que a parte estéril vai ser mudada? Quando você reconhece e que você começa a se alegrar. Aleluia. Mano, graças a Deus que em certos momentos em nossa vida nós somos expostos em nossas esterilidades. Há momentos que Deus vai permitir você ser exposto em sua esterilidade para trazer ajuste. Aleluias. Amém. Me gusta muito ensinar e falar a palavra. Sou muito sério e muito responsável com a palavra. Pero Deus me está exortando. Eu vou ter que ser mais pastorzão, irmão. Tem que ser mais pastorzão. Vou ter que ser mais pastor. Amém. O que passa é que às vezes nós estamos tão encargados com tanta responsabilidade que às vezes há certas coisas que nós deixamos um pouco não de lado, porque como nós sabemos que outras coisas é mais importante e deixamos às vezes as menos importantes. E Deus, quando Ele traz uma revelação, é para você vivê-la. Aleluias. Amém, querido. Não sei como vou ser, mas eu tenho que ser mais pastorzão. Aleluia. Deus vai levantar mais pastores também aqui para me ajudar. Amém. Deus vai levantar matrimônios que apacentam a igreja do Senhor, a casa do Senhor. Porque às vezes, irmão, não dá tempo. Às vezes a gente necessita o momento do pastor, às vezes o pastor está com tantas coisas. Deus vai levantar. A dia trabalhamos até as 11. Que hora foi, Dani? Até as 11 da noite eu trabalhando aqui, irmão. Estou no pladur. E perdi uma cena de sushi. E um cumpleaños que me invitaram. E eu ponendo no pladur e me acordando de sushi. Pero Deus vai levantar pessoas para hacer coisas para que eu não tenha que... Não que eu vou... Senão que Deus vai levantar mais pessoas para que o pastor possa fazer outras coisas. Amém, querido. Aleluia. Estou doido para falar uma coisa aqui, não sei se eu falo. Não, observe esta parte aí. Ó estéreo, alegra-te. Sabe por quê, irmão? Esta hoje uma pessoa vindo falar comigo e disse assim, pastor, um pastor me disse assim, te bendigo para ir para a igreja de Casa Forte. Pero o pastor de allá, ele não cuida das ovelhas, ele não vai atrás das ovelhas. Agora escute isso, irmão. A pessoa diz assim, pero entende a palavra. Sim. Glória a Deus por isso, porque agora eu vou unificar a palavra com o cuidado. Amém. Amém. E Deus vai levantar os que vão poner placa de pladur. Fíjate como são os pastores, irmão. Os pastores a vezes se põem celosos que a gente quer vir à igreja e utiliza a vezes falhos, nossas esterilidades para poner as pessoas em maldição e jugo. Pero Deus é tão bueno, porque quando Deus dá a revelação, nós outros fluímos em ela. Aleluia. Agora eu vou ser pastorzão. Aleluia. Regocíjate, ó estéril, lá que não dava luz. Levanta a canção e dá vozes de júbilo. Então, mano, em um rato já me apresentou várias ideias de como receber a gente nova na igreja. Já aqui, até em outro local. Por quê? Porque agora eu estou alegre e feliz. Porque uma esterilidade foi apontada. E a palavra vem para trazer mudança. E diz assim, lá que nunca tuviste de parto, porque mais são os hijos de la desamparada que os hijos de la casada. Sigue. Seguinte. Ensanche el sitio de tu tienda e las cortinas de tu habitação sejam. Quero que você memorize agora esta parte, igreja. Esta parte quero trabalhar ela. Não seas, alarga tus cuerdas, reforça tus estacas.
Irmão, vamos fazer hoje um voto com Deus, uma aliança de fé. Vamos a deixar de ser escassos. Vamos a identificar as áreas que são. Já hemos identificado as áreas estéreis, amém? Eu já identifiquei, eu não sei como vou ser. Eu sei que vou rodear de um conselho aqui de pessoas que me ajudem. Eu necessito de ser mais pastor. Eu já sei isso. Que é um pastor? Enviar mensagem, tomar café, visitar de surpresa a casa e toda esta coisa. Visitar a hora de comer. Então, todo isso. Então, vou fazer isso. Agora, você identificou a esterilidade sua. Ok, Deus vai poner-te graça e unção para você arreglar isso. Ok? Agora, identifica também as áreas que você é escasso. Já não é solamente uma área que você não funciona, sino que é uma área que você não hace caso em aumentar isso. Quizá pode ser uma vida de oração, meditação nas escrituras. Quizá seja profetizar sobre ti mesmo. Quizá seja declarar que Deus é contigo. Quando a palavra diz, alegra-te ao estéril, levanta voz e canção de júbilo. Isso habla de profetizar. Senhor, eu vivi assim, agora já não vivo mais. Então, agora está dizendo assim, ensancha, cresce, expande. Quero chamar a igreja a um desafio. Todos nós outros aqui, analise sua vida personal e busca discernir os padrões que estão repetindo. Por exemplo, busca lo mais básico possível, hermano, sair do comodismo. Por exemplo, se você vai sempre da igreja a sua casa por uma calle, cambia de calle. Vá por outra calle. Se você vai ao trabalho solo por aquela calle, não vá mais por aquela calle. Busca outra calle solo para você ensanchar um pouco mais sua rotina. Começa por las pequenas coisas. Se você antes dormia sem antes prostrar-se de rodilha para orar, agora não vai a dormir sem antes prostrar-se de rodilha para orar. Não levante-se antes prostrar-se de rodilha. Começa a sair do lugar de estancamento e começa a ensanchar, começa a crescer. Amém, querido? Deixa de ser escasso, deixa de ser limitado, deixa de ser medíocre, deixa de ser uma pessoa, porque senão Deus não pode seguir contigo. A Bíblia diz assim que necessitamos renovar nossa mente. Ou seja, a Bíblia diz que hasta que você não renueve sua mente, você não pode conhecer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ou seja, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus está liberada, pero solo para lo que passa por uma renovação e uma transformação de mente. A Bíblia diz: não vos conformeis com este siglo. E este siglo está ganhando de nós outros, porque este siglo avança sempre. Amém, querido? Você sabia que há muita gente você sabia que hoje há muitos cristianos que impedem a igreja crescer? Porque quando Deus quer trazer o vinho novo, Ele não pode derramar o vinho novo sem que os odres sejam novos. Porque senão arrebenta os odres e echa a perder o vinho. E então, ou seja, a Bíblia diz: não os conformeis com este siglo. Por exemplo, o siglo que nós estamos vivendo é a era da internet. E por muito tempo, gente se molestava em ver os hermanos aqui em qualquer igreja do mundo com câmeras, gravando a câmera aí em direto. Se molestava em ver a gente da mídia. Hoje, querido, não é uma questão de luxo, essa é uma necessidade. Porque o mundo avançou e hoje a internet existe para manifestar as coisas em tempos reais. E o pastor que não queira permitir que sua igreja também cresça em isso, ele não pode conformar-se com esse siglo. Significa, se o mundo avançou, não se conforme com este siglo. Se o mundo avançou, nós outros deveríamos estar mais lejos que o mundo. Então, a igreja tem que entrar em este lugar. A igreja necessita entrar nesse lugar que de sair da mediocridade e espanchar a mente. Espanchar, se diz? Ensanchar. Graças. Ensanchar a mente. Necesita salir de las cosas, de los limites y entrar en lo grande de Dios. Es una orden que Dios está dando hoy. No seas escaso o no seas escasa. No sea una persona escasa, querido. Sea una persona de visión, una persona que busca alcanzar cosas grandes en Dios. Dios busca ser uma pessoa, pastor, e a fé? Mano, para isso Deus vai permitir que você entre em novos desafios.
Porque nuevos desafios van a asegurar que usted va a estar seguro que Dios está contigo. Todo lo que usted vaya a hacer, que usted no necesita fe, escute eso, todo lo que usted vaya a hacer, que usted no necesita fe, fácilmente usted va a tropezar y caer. La Biblia dice, ¿no es eso? Que son las pequeñas piedras que hacen uno caer, no son las grandes. ¿Por qué? Porque cuando usted no necesita de una fe grande, significa que usted no necesita de Dios. ¿Para qué orar por una cosa que es normal? Y es donde mucha gente se enreda. ¿Por qué? Porque ahora cuando Dios dice, el justo por la fe vivirá, porque sabe que usted mismo no puede, usted de continuo está dependiente de Dios. De continuo usted va a estar orando, Señor, ¿cómo será eso? Señor, ¿cómo será eso? Aleluya. Señor, ¿cómo será eso? Entonces usted va a estar siempre dependiendo de Él. Entonces el ensanchar, ampliar la mente, significa que Dios va a empujarte en lugares donde usted va a tener que a veces ser expuesto y correr riesgo, a veces quizás de pasar vergüenza, pero tenga por cierto que la gracia de Dios no te va a faltar. La gracia de Dios no te irá a defraudar, la gracia de Dios estará contigo. Pero usted tiene que estar de manos agarradas con Jesús. Necesita estar de manos agarradas con Él y saber que Él está contigo. Y todo lo que usted está haciendo, hermano, es para la honra y la gloria de Él. Entonces, observe el siguiente versículo ahí, el 3. Porque te extenderás. Entonces significa, vas a salir de un lugar de estancamiento y crecer. Ahora observe, nosotros hemos sido llamados para frutificar. Queridos, essa é uma unção que Deus deu a Adão. Frutifique, multiplique e llene. Frutifique, multiplique e llene la tierra. Frutifique, multiplique e llene. Há que haver em nós outros esse reconhecimento desta unção, querido. Toda persona, graças Espírito Santo, toda persona que tem dificuldade em entrar no novo de Deus, está defraudando a Deus. Não defraudes a Deus, querido. Esté expectante em coisas novas que irão apresentar antes que termine o ano. Pastor, pero eu não me gusta estar em pressão, não me gusta ser pressionado. Hermano, usted solo está onde tu estás agora porque Deus te pressionou a algo. Ele te pressionou, querido. Não podemos viver sem pressão. Pero uma pressão com um enfoque correto. Uma pressão com um enfoque correto. Deus ele necessita pressionar-te. Ele necessita poner em este lugar não de ansiedade e desespero, sino que em este lugar, Senhor, como será? E todas as vezes que você diz como será, Deus vai manifestar a graça dele em ti. Então, observe a dinâmica que Deus está falando hoje aqui. Deus está falando assim: la estéril que não dava luz, alegra-te, porque darás luz, e muitos serão os hijos de la desamparada. ¿Por que desamparada? Porque isso remite a nós outros. Quantas vezes você quis fazer algo e você notou que não tinha padrino? Às vezes você quer fazer algo, parece que você não tem a conexão para encaixar-te aí. Deus está liberando uma palavra assim: eu sou a conexão. Eu sou a conexão. Eu sou o padrino. Aleluias. Eu sou o padrino. Vamos a crer em Deus a este nível, igreja? Vamos a crer em Deus a este nível. Eu sei que é difícil, pastor, como assim? É difícil quando Deus te põe um plano no coração, Deus te põe uma visão no coração, Deus te põe uma visão na mente. Você vai ter que vencer muitos obstáculos. Pero por isso Deus está dando uma palavra como essa. Reconozca que todo lo que Ele vai fazer, você vai ter primeiro que reconhecer coisas em ti. Primeiro, isso eu não puedo, Senhor. Pero se tu vai comigo, sua presença me vai dar descanso. Aprenda isso. Quero profetizar aqui, ó. Toda pessoa que está entrando, recebe isso no Espírito. Toda pessoa que está entrando em um novo de Deus desde que começou o ano.
Toda persona que está entrando en el nuevo de Dios desde que entró el año, Dios está diciendo así: descansa. Descansa porque va a funcionar. Pero pastor, ¿y si hay vientos contrarios y olas? Si hay tormentas, si hay amenazas de pérdida, Dios está diciendo: descansa porque comenzaste conmigo. Y mi presencia te garantiza descanso. Iglesia, recibe eso en el Espíritu. Antes de la provisión, vas a tener que entrar en el descanso. La provisión no viene antes del descanso. Ahora, hay un momento, permítame decir eso, no perca, hijo. Antes de la provisión, Dios Él va a provarte en el descanso. Observe aqui, depois você busca no YouTube a prédica de miércoles. Só um transfundo para que você também possa entender com mais clareza. Job foi um homem de Deus, temente de Deus, apartado del mal, ¿sí ou não? É o único homem da Bíblia que Deus dá testemunho a estes níveis. Jesucristo, Deus só dijo que amava. Sin embargo, Job, Deus diz assim: ó, homem temente de Deus, apartado del mal, justo, íntegro. Agora, Job ele era um homem que tinha uma integridade da fé alta. Quando ele perde todo, observe, ele mantém a integridade. Ele disse: Deus me deu, Deus quitou, alabado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz: e Job prostrou e adorou a Deus. Ele era um homem de Deus, sim ou não? Então se discerna isso. Agora, Satanás lhe toca todo, pero ele tinha uma convicção em Deus. E quando ele começa a ser atacado, a ser golpeado na mente, Job começa a entrar em um lugar onde há muitas pessoas aqui hoje, me diz o Espírito, que estão. Qual é o lugar, pastor? O lugar é este. Lugar onde parece ser que sua fé já não funciona. Onde parece ser a expectativa que você tem em Deus já não tem mais. Parece o que era su porto seguro, agora é seu lugar de afronta e de ofensa. Parece que aquele braço que era seu braço de apoio, agora é o braço que te machaca, que te destrui. Parece que a mano que te ajudava e te apoiava, hoje é a mano que te quer empurrar para abaixo. Uno siente, parece que Deus está falhando com ele. Necessita discernir que em este momento Deus ele necessita verte descansar. E hasta que você aprenda a entrar no descanso, Ele não pode lançar-te para uma nova etapa. E qual é o descanso, pastor? A vezes nosso orgulho nos impide descansar. A vezes nosso orgulho nos impide descansar. Pastor, descansar é não fazer nada? Não, isso não é descansar. Descansar não é tumbar no sofá e dizer: não, Deus me dijo que há que descansar. Agora, não, isso não é descansar. Descansar é seguir andando, buscando a resposta que vem das vias de Deus. Descansar não é tumbar em uma cama e não fazer nada. Não, isso não é. Esse é malo que Satanás quer que você haga. Que é descansar, pastor. Descansar é buscar a resposta e o refrigério que vem de Cristo. Isso é um descanso. E a vezes esse descanso nós lo malinterpretamos, porque pensamos que o descanso é literalmente estar em casa sem fazer nada, creyendo que Deus lo vai fazer. Não, querido. Deus te dá uma palavra que você vai ter um trabalho. Se você não vai entregar currículo, o trabalho no LAN ele não vai entregar. Ele trabalha em sua casa. Entrar no descanso é afirmar seus passos, creyendo que quando você põe os pés, Deus põe o suelo. Então, isso é entrar no descanso. Vou dar um exemplo claro aqui, básico, que é entrar no descanso. Teníamos que comprar ladrillo e não havia dinheiro, irmão. Pagamos os irmãos que trabalham na igreja e os que não são voluntários e pagam imposto, pagam isso, nada, 0 euros, nada. E tinha que comprar 20 palés de ladrillo. Que hubiera passado se eu me vou a casa, me cubro no edredom e descanso em Deus, orando em língua? Estava até a hora as paredes sem estar levantadas. Eu vim aqui por la manhã orar. E quando eu vim por la manhã, o Espírito Santo me disse assim: ponga um mensagem no grupo da igreja. Eu pus um mensagem com 15 minutos, levantou mais de 20 palestras. Que é o descanso? Buscar a resposta em Cristo. Isso é entrar no descanso. Não é estar inerte, parado em casa. Não, é buscar a resposta em Cristo. Moverte em las vias, através da oração, através de conexões, de pessoas que estão alinhadas com Deus. Isso é buscar o descanso. Aleluia. Então, Job, ele entrou em um descanso. Quando ele entra em um descanso, Job capítulo 40, a partir do capítulo 40, ele diz assim: Senhor, eu só falava tonterias, coisas que eu não sabia, era demasiado grandes para mim. Pero agora eu sei, Senhor,
mis ojos te podem ver. De oído, havia ouído falar de ti, Deus, pero agora mis ojos te podem ver. E quando ele entra em este lugar de descanso, Deus disse assim: Job, ora por seus inimigos. Lo que eram amigos que se convirtieron em inimigos. E a Bíblia diz que quando Job orou, isso é entrar em descanso. Entrar em descanso, querido, é passe o que passe, siga fluyendo, siga sendo resposta. Entrar em descanso identifica, se você não pode fazer uma coisa, há outra que você pode fazer. Um dia eu estava, hermano, porque a obra da igreja é muitas fases. Outro dia nós estávamos passando numa fase, várias fases. E eu pensei assim, vou dizer aos irmãos que quedamos uns dias em casa. Ele pediu assim, não se queda em casa. Você pode carpinar, você pode limpar, você pode tirar pedras. Não se pode fazer uma coisa, mas pode fazer outra. Não pode pôr uma coluna, uma viga, na madeira, mas pode varrer. Sempre vai haver algo para que você não se quede parado. Isso é entrar no descanso. Isso é entrar no descanso. Entrar no descanso é ver algo que está sendo concluído através de ti. A Bíblia diz que Deus construiu tudo em 6 dias, sim ou não? E no 7º ele descansou. Agora ele não dormiu, ele descansou. Descansou o quê? Contemplando o que ele havia feito. Então, quando você vai descansar, quando você começa a ver que através de sua vida, Deus está produzindo algo e dando conclusão. Uau, observe, Deus disse isso através de mim. Isso é descansar. Isso é provar o descanso de Deus. É entrar em um lugar onde Deus vai ver que você é uma pessoa que está disposta a fazer algo. Irmão, Jesus Cristo, ele não tinha que buscar problemas com pessoas. A Bíblia diz que ele está passando em um determinado lugar, seguindo. E a Bíblia diz que um publicano chamado Zaqueu se adelantou, subiu na higueira braba, que ele era barro, e ele subiu na higueira. Quando Jesus Cristo, observe isso daqui, quando Jesus Cristo passa e vê Zaqueu, disse assim, barra, porque hoje conviene que eu vá a sua casa. Então se observe, eu queria saber quem foi que evangelizou aquele Zaqueu, a tal ponto que ele se adelantou para esperar Cristo. Houve que haver alguém que falou de Cristo para Zaqueu, irmão. E quando Jesus Cristo disse assim, Zaqueu, barra, porque hoje conviene estar em sua casa, barra, a Bíblia diz que depois que Jesus Cristo entra, Zaqueu se arrepende, confessa seu pecado, e então Jesus Cristo disse assim, Zaqueu, hoje a salvação entrou. Então, quero que você agarre esta chave. Há coisas que te conviene oferecer-se. Não sei se diz em espanhol. Há coisas no reino que você quizá não está para ello, mas você tem que estar disponível, oferecer-se. Jesus Cristo se ofereceu. Zaqueu, conviene que eu vá a sua casa. Te conviene que eu vá a sua casa, Zaqueu. Ele se ofereceu. Algo que estava fora de sua ruta. Então, se você quer que Deus te ponga em um lugar de descanso e refrigério, e que Deus te levante, que Deus te restaure, que Deus solte promessa, identifica as áreas que você não pode fazer, Deus lo hará, pero asegúrate de que está em suas manos, hágalas. Hágalas para Deus. Hágalas para Deus, querido. Quanto aqui Deus está falando? Sim, Espírito Santo. Quantos aqui creem que essa palavra você vai cumprir? Te amo, Jesus. Te amo, meu Pai. Vou terminar, queridos. Sim. Ponga em Salmo 37, versículo 5. Aleluias. Salmo 37, versículo 5. Te adoramos. Salmo 37, versículo 5. Alegra-te, ó estéril, lá que não dava luz. Diga assim comigo, Senhor, eu vou a funcionar. Esta área que não fluía, irá fluir, Senhor. Esta área que não funcionava, irei funcionar. Ensancha. Diga assim, Senhor, eu me vou a ensanchar. Vou a ter fé para entrar em aquello fora de los padrões habituales. Eu quero profetizar sobre ti em nome de Jesus esta manhã, irmã.
que Deus te dará a fé para entrar em lo que é fora de lo habitual. Porque o mandato e a ordem de Ele esta manhã é esta: ensancha, 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 ensancha. Eu quero que a igreja, por favor, ponga-se de pé. Eu quero que você entenda em seu espírito isso. Por favor, Senhor, mantenha seus olhos cerrados. Sim, Jesus. Para mim pode subir um pouco mais aqui, se for possível. Ensancha, 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 ensancha. Alegra-te, ó estéril. Alegra-te, ó estéril, lá que não dava luz. Alegra-te, ó estéril, lá que não dava luz, lá que não produzia, lá que não hacía, lá que não tinha habilidades, e lo deixava passar em alto, e o inferno sacava proveito de esta esterilidade suya, hasta aqui ha chegado, diz o Senhor. Hasta aqui ha chegado, hasta aqui ha chegado. Esta esterilidade não seguirá mais. Não irá mais adelante, não irá mais adelante, não irá mais adelante. En el nombre de Jesucristo, eu vejo uma unção que pudre todo jugo que te impida dar frutos e avançar em la área que seja. La área que era estéril, dice el Señor. Alégrate pues hoy. Alegra, gracias hija. Alégrate pues hoy, porque dice el Espíritu: darás luz, darás luz, darás luz, darás luz. La que nunca tuvo dolores de parto, prepárate, porque dice el Espíritu: vendrá señales sobre ti. Vendrá señales sobre ti, vendrá respaldo divino sobre ti, vendrá respaldo divino, dice el Señor. Alégrate, el que no funcionaba, el que no fluía, los recursos no venían, los contratos no venían, la empresa nunca se abrió, el presupuesto nunca llegó, la conexión nunca llegó. Nunca chegou, disse o Senhor. E aqui eu vou a trazer isso, alegria em aqueles que não podiam funcionar em distintas áreas de sua vida. Diz o Senhor: agarrem seu espírito. Recordem do homem que escutou o evangelho e saltou e andou. No nome de Jesus, eu sinto o espírito de la profecia se movendo aqui. Eu sinto o espírito de la profecia se movendo aqui. Eu sinto o espírito de la profecia se movendo aqui. Deus, Ele está liberando a palavra. O evangelho foi anunciado e pronto viene. Levanta e anda. Levanta e anda. Levanta e anda. Diz o Espírito de Deus a la igreja. Alégrate pois hoy. Eu estou cambiando realidades. Eu estou cambiando realidades e liberando señales visibles, tangibles de mi gracia, de mi gloria y del nuevo tiempo que se avecina. La que nunca estuvo de dolores de parto, la que nunca estuvo en dolores de parto, dice el Señor: prepárate, porque voy a traer señales en los bancos, voy a traer señales en el comercio, voy a traer señales en la nación, voy a traer señales aún fuera del país, dice el Señor. La que nunca dio luz, prepárate, porque vienen las contracciones, vienen las evidencias, vienen las señales, vienen las señales, vienen las señales de que la palabra te impregnó, la palabra te impregnó. Ya hay personas, me dice el Espíritu, ya hay personas con los dolores, ya hay personas con la evidencia, ya hay personas con los señales. Y dice el Espíritu: dile a mi iglesia que no tenga miedo. Dile a mi iglesia que no tenga miedo. El dolor está marcando que el niño
niño irá a nacer, porque el niño ya está en ti. La empresa va a fluir, el negocio va a fluir, el nombre va a fluir, porque dice el Señor, ya está en ti. El dolor es una marca que frutificaste. El dolor es una marca. El dolor es una marca que está apuntando. Va a salir lo que está oculto se verá. Lo que está oculto se verá. Agarre eso en su espíritu. Agarre en su espíritu. Dios está hablando por el espíritu. Es un lenguaje espiritual. Hay un lenguaje espiritual, discierna eso en el espíritu que Dios está hablando. Alégrate, porque viene el dolor. La que nunca tuvo dolores de parto dará la luz. Dará la luz. Dará la luz, dará la luz, dará la luz, dará la luz, dará la luz. Dará la luz. Reciba, iglesia, esta palabra. Recibe esta palabra, iglesia. Reciba. Cierra tus ojos y reciba, porque Dios está hablando. Darás la luz. Dará la luz, se verá. Ensancha. Ensancha. Ensancha, porque para un nivel más alto se necesita más fe. Para una dimensión mayor necesita de más fe. Catama, ensancha. Ensancha la mente. Ensancha la mente. Lance fuera todo miedo. Lance fuera todo el miedo. Lance fuera todo miedo ahora. Fuera todo miedo, toda inseguridad, toda angustia. Fuera todo espíritu causante de pánico, todo espíritu causante de miedo, todo espíritu causante de miedo, fuera en el nombre de Jesús. Mentes libres para ensanchar, mentes libres para ensanchar, mentes libres para ensanchar. ¿Qué de eso? Dice el Señor. ¿Qué de eso? ¿Qué de eso? Dice el Señor, yo voy a hacer cesar este lenguaje. Yo iré a hacer cesar este lenguaje, dice el Espíritu. Yo haré cesar este lenguaje. No conseguiré pagar. No conseguiré pagar, dice el Señor. He aquí yo haré cesar de medio de mi pueblo este lenguaje. Yo no conseguiré cumplir con los compromisos. Yo no conseguiré terminar, dice el Señor. Yo hago cesar este dicho. Y ensancha, ensancha. Ve tomar vasijas emprestadas. Ve tomar vasijas emprestadas. Ve tomar vasijas emprestadas. Ve tomar vasijas emprestadas, porque grande será el nivel de la multiplicación del aceite y de la harina. Namacatá. A lo que tú estás emprestando glorificará mi nombre, dice el Señor. Yo siento una unción aquí, hermano. Dice el Señor. Le recotorobias a la causa de la deuda. Es vasijas que tomaste emprestada, para que mi gloria y mi reino pudieras también tener provecho de ello. Dice el Señor, he aquí yo también tomé una barca emprestada. He aquí yo también tomé una barca emprestada para que el evangelio fuera anunciado. Yo tomé una barca emprestada para que el evangelio fuera anunciado. Dice el Señor, descansa. Si de lo que tú estás haciendo mi reino está sacando provecho, descansa. Si lo que usted cree que es un enredo, estás enredado, dice el Señor, no. Es porque para eso fue, para un tiempo como este fue, Esther. Para un tiempo como este fue
que yo te llamé y te levanté. Foi para um tempo como este. Ensancha niveles maiores de graça, niveles maiores. Eu vejo a unção, eu vejo o fluir do rio, eu vejo a unção, eu vejo corrente sendo liberada sobre o povo, eu vejo uma unção fluyendo sobre o povo, trazendo selo. E aquele que não andava, aquele que nunca andou, disse o Senhor: levanta e anda, salta, meu Deus, ensancha, não seja escasso, não seja escasso. Eu vejo esta palavra entrando como flecha, como saetas entrando no coração. Ensancha. Eu vejo Deus como o Espírito Santo lança flecha, saeta, ensancha. Não seja escasso, não seja escasso, não seja escasso, não seja escasso, não seja escasso. Não seja escasso, não seja escasso. Essa é a ordem do Senhor. Não seja escasso. Tu fluyes. Tu não eres um lago, não eres um lago, não eres um rio. Eres uma fonte que flui. Eres uma fonte que flui. Eres uma fonte que flui. Oh, o Espírito está obrando, o Espírito está obrando, o Espírito está obrando. O Espírito Santo está obrando. O Espírito Santo está obrando. O Espírito Santo está obrando. Uau, uau. Ele está acomodando lo espiritual a lo espiritual. Ele está acomodando lo espiritual a lo espiritual. Oh, eu vejo como o Senhor está encaixando lo espiritual a los espirituales. Kamakoto. Ele está encaixando lo espiritual a los espirituales. Ensancha, não seja escasso, porque te estenderás. Porque te estenderás, porque crecerás, porque crecerás a la mano derecha. Te extenderá la mano izquierda. Dice el Espíritu: sea bendición para los de la fe, a los que están a la mano derecha, y serás de bendición para também os que não são de la fé, os que estão a la mano izquierda. A la derecha estão as ovejas del Senhor, a la izquierda estão os cabritos. Pero dice el Senhor: te extenderás, te crecerás a la mano derecha, a la mano izquierda, y tu descendencia. Namakotorobakatas. Erebekotome queterias, samaqueia lavas, noboko, y tu descendencia heredará la tierra y poseerá las ciudades asoladas, y poseerá las ciudades asoladas. Oh. Fluya, reciba, 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 reciba en el Espíritu. Oh, Deus está aqui. Deus está aqui. O Espírito Santo está caminhando aqui, está andando aqui. Ele está passeando em nosso meio. O Espírito Santo está passeando em nosso meio. Oh, oh, oh. Está trazendo sello. Oh. Assim é. O Espírito Santo está dizendo à pessoa que assim é. Assim é. Assim é. Fora toda esterilidade. Fora toda esterilidade. Fora toda esterilidade. Viene contratos de trabalho. Viene contratos de trabalho. Viene papeles. Viene favorables. Viene nuevos contratos. Nuevas conexiones. Contratos indefinidos. Ampliação
ampliación de nóminas y sueldos. Ampliación de nóminas y sueldos. Que te y no me voy hasta que suceda, hasta que tu gloria inunde mi interior. Ensancha, Y no me voy ensancha, hasta que suceda, hasta que tu gloria ensancha, inunde mi interior. ensancha, Y no me voy ensancha, hasta que suceda, ensancha. hasta que tu gloria inunde mi interior. Y no me voy Toda maldición es quebrada. hasta Toda maldición es quebrada. gloria. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Y no me Ninguna arma forjada contra ti prosperará. hasta que tu gloria Ninguna arma forjada contra ti. interior. Y no me voy Sino que condenarás toda lengua que se levante en contra de ti. Estas son las herencias de los siervos de Jehová. y no me voy hasta que suceda, hasta que tu gloria Quiero que usted ponga atención en este versículo. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él. Y confía en Él. Y confía en Él. Y Él hará. Hay una voz del Espíritu. Hay una voz del Espíritu diciendo esta mañana: hija, confía en mí. Hijo, confía en mí. Confía en mí. Confía en mí. Me pediste para guiarte. Me encomendaste tu camino. Me encomendaste tu camino. Y yo soy el que te guía. Yo soy el que te conduce. Yo soy el que te tomo por la mano. Soy yo que te guío. Encomendaste a mí su camino. Encomendaste a mí su camino. Dice el Espíritu: yo no fallaré contigo. No fallaré contigo. No fallaré contigo. Jamás iré a fallarte. No te defraudaré. Jamás te defraudaré. Sino que dice el Señor: confía en mí. Sí es un valle, sí es un valle. Y parece ser valle de sombra de muerte, pero dice el Señor: no te olvides que tus manos están, mi mano está agarrada a sus manos. Y tú me encomendaste el camino. No importa si es valle de sombra de muerte. No importa si es fuego. No importa si es agua. Si pasare por las aguas, ellas no te anegarán. Si pasares por el fuego, la llama no arderá. Porque me encomendaste tu camino. Hay alguien aquí que Dios está diciendo: me encomendaste tu camino. Confía. Confía.
Confía porque dice el Espíritu, yo estoy haciendo. Confía. 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 Yo soy el Dios de Kotomakatamakatara. De Rebecotobias. De Kotomakatas. Sherebeketeya de Kotomakatara. De Kotayalabakatase que te revió Kotomakatas. Yo no perdí el control. Yo sé los pactos que hemos hecho. Yo sé los pactos que hemos hecho. Las alianzas que hemos hecho, los votos. Dice el Señor, hay alguien aquí que Dios está diciendo, descansa y sigue. Porque aunque fuiste infiel, con todo yo permanezco fiel, porque yo no puedo negarme a mí mismo. Me encomendaste tu camino, me encomendaste tu camino, y lo haré, 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 y lo haré. Por un tiempo te dejé, como está Isaías, pero dice el Señor, he aquí hoy te recojo en mis brazos. He aquí te recojo, Israel, en mis brazos. He aquí te recojo, mi iglesia, en mis brazos. Porque yo soy tu hacedor, dice el Señor. Yo soy tu hacedor, tu marido. Meu Deus. Yo veo intervenciones potentuosas, poderosas. Yo veo intervenciones en favor de la iglesia. Yo veo intervenciones en favor del pueblo. Yo veo intervenciones en favor del pueblo. Yo veo intervenciones en favor del pueblo. Meu Deus. Meu Deus. Dios. Mas el Espíritu está se moviendo. El Espíritu Santo está se moviendo. El Espíritu Santo está se moviendo. Wow. Yo veo encajes de sentencia liberados sobre personas. Los cielos se están abriendo, ángeles están cantando y los demonios están huyendo. No hay enfermedad, no hay cautividad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí hay libertad. Algo está pasando. Los cielos se están abriendo, ángeles están cantando y los demonios están huyendo. No hay enfermedad, no hay cautividad. Reciba la impartición del Espíritu. Eso no es cosa de hombre, es por el Espíritu. Es por el Espíritu. Recibe, es por el Espíritu. Es por el Espíritu. Wow. Yo veo una mano poniendo como sello en personas así. Mas yo veo como una mano poniendo como sello. Takatamakoto y alabas. Mas reciba.
Reciba la marca del Espíritu y por el Espíritu. Reciba la marca hoy. Reciba la marca hoy. Que catabas. Te extenderás. Te extenderás a la mano derecha. Meu Deus. Hermano, el Espíritu de la profecía, el Espíritu Santo está aquí. El Espíritu Santo está aquí. Hay una vertente profética que foi aberta aqui. Eu vejo como o Espírito Santo ele está ministrando no espírito de pessoas aqui. Há alguém que ele está dizendo: é certo e é seguro. Há alguém aqui que o Espírito Santo está liberando estas duas palavras. É certo e é seguro. 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 Levante suas mãos, tenho que terminar. Que o amor de Deus Padre, a graça do Hijo e as dulces consolações do Espírito Santo esteja sobre ti. E diz o Espírito para que não te olvide. Hoy não saliste de casa, hoy veniste al culto. E diz o Senhor: eu rompo toda esterilidade. Diz o Senhor: amplie, escute isso, igreja, amplie sua ótica e esteja perceptível de señales que Deus já está produzindo algo em sua vida. La que não sentia dolores de parto traerá señales y pronto dará luz. No tenga miedo a lo que se te presentará, dice el Espíritu. Porque aquí dice el Señor: Espíritu Santo, manténgase amplio y no escaso, ensanchado. Aleluya. Porque dice el Señor que tiene la unción para conducirte al crecimiento. Te extenderás a la derecha y a la izquierda, en el ámbito de la fe y también del ámbito que no es de la fe. Que Dios te lleve en paz a su casa. Dale un fuerte aplauso a Jesús. Tu toque es real, tu presencia es real. Recuerde que tenemos comida. Hay picanha.